Você já parou para observar como o mundo tem mudado rapidamente? Como as coisas que eram comuns há apenas alguns anos parecem completamente diferentes hoje? Como a tecnologia avançou de maneiras que nossos avós jamais poderiam imaginar? Como os valores, as prioridades e até mesmo a forma como as pessoas se relacionam transformaram-se profundamente. Essas mudanças não são apenas coincidências ou simples evolução natural da sociedade. Existe algo muito mais profundo acontecendo. E o mais interessante é que a Bíblia, escrita há milhares de anos, já nos alertava sobre muitas dessas transformações que estamos vivendo hoje. Neste estudo bíblico, vamos explorar juntos o que as Escrituras Sagradas revelam sobre os tempos em que vivemos, como podemos compreender essas mudanças através da perspectiva da Palavra de Deus e, principalmente, como podemos viver de forma sábia e com esperança em meio a todas essas transformações. A aceleração do conhecimento. Uma das mudanças mais notáveis que presenciamos é a explosão do conhecimento humano. Informações que antes levavam anos para serem descobertas e compartilhadas agora circulam o mundo em segundos. A ciência avança em ritmo acelerado, a tecnologia se desenvolve mais rápido do que conseguimos acompanhar, e o acesso à informação nunca foi tão democrático. Curiosamente, o profeta Daniel recebeu uma revelação sobre isso há mais de 2.500 anos. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, encontramos estas palavras impressionantes: "E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará." Quando Daniel escreveu essas palavras, ele vivia em uma época onde as viagens eram lentas, feitas a pé ou em animais, e o conhecimento era preservado em pergaminhos raros que poucos tinham acesso. Imagine tentar explicar para alguém daquela época que um dia as pessoas viajariam pelo mundo em aviões que cruzam oceanos em horas, que o conhecimento estaria disponível instantaneamente através de pequenos dispositivos que caberiam na palma da mão, ou que seria possível conversar face a face com alguém do outro lado do planeta em tempo real. Daniel não poderia compreender completamente o que estava escrevendo, mas ele registrou fielmente o que Deus lhe revelou. A multiplicação do conhecimento seria uma das marcas de uma época específica na história humana. E aqui estamos nós, testemunhando exatamente isso. Pense nos últimos 100 anos. A humanidade avançou mais em termos de conhecimento científico e tecnológico do que em todos os milênios anteriores combinados. Descobrimos a estrutura do DNA, exploramos o espaço, desenvolvemos a internet, criamos inteligência artificial, mapeamos o genoma humano, e continuamos quebrando barreiras que antes pareciam intransponíveis. Isso é emocionante, mas também traz desafios. Com todo esse conhecimento, será que nos tornamos mais sábios? Ter acesso a informações ilimitadas nos fez pessoas melhores? A resposta não é tão simples quanto gostaríamos. A mudança nos relacionamentos. Outra transformação profunda que observamos é na forma como as pessoas se relacionam. As famílias mudaram, as amizades mudaram, e até mesmo o conceito de comunidade foi redefinido. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, descreveu características que marcariam tempos difíceis. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, ele apresenta uma lista impressionante. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Leia essa passagem novamente, mas desta vez pensando no mundo atual. Quantas dessas características você reconhece na sociedade contemporânea? O amor próprio excessivo, que Paulo chama de amantes de si mesmos, nunca foi tão evidente. Vivemos na era do selfie, onde a autopromoção constante tornou-se normal. As redes sociais criaram plataformas onde as pessoas podem construir versões idealizadas de si mesmas, buscando validação através de curtidas e comentários. A expressão, sem afeto natural, é particularmente tocante.
Estamos vendo um esfriamento nas relações familiares. Famílias que antes se reuniam regularmente agora passam semanas sem se ver. Pais e filhos vivem sob o mesmo teto, mas cada um imerso em seu próprio mundo digital. O calor humano, o abraço, a conversa olho no olho estão sendo substituídos por emojis e mensagens rápidas. Paulo também menciona pessoas desobedientes a pais e mães. A autoridade parental tem sido desafiada como nunca antes. Não estamos falando aqui de autoritarismo ou abuso, mas sim do respeito saudável e da honra que os filhos tradicionalmente demonstravam aos pais. Essa estrutura familiar, que por milênios foi a base da sociedade, tem sido questionada e frequentemente descartada. Ser ingrato também caracteriza nosso tempo. Vivemos na época da abundância, pelo menos em grande parte do mundo, mas paradoxalmente as pessoas parecem menos gratas do que nunca. Sempre queremos mais, melhor, maior. A satisfação é fugaz, e o contentamento tornou-se raro. O termo irreconciliáveis descreve perfeitamente a polarização que vemos na sociedade atual. As pessoas estão divididas em grupos que não dialogam, que não cedem, que não buscam entendimento mútuo. A capacidade de perdoar, de buscar a paz, de construir pontes parece estar desaparecendo. A transformação nos valores, os valores fundamentais que sustentaram civilizações por séculos estão sendo questionados e, em muitos casos, completamente invertidos. O que antes era considerado certo agora é visto como errado, e vice-versa. O profeta Isaías alertou sobre essa inversão de valores no capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Essa profecia ressoa poderosamente em nossos dias. Valores morais que foram a fundação de sociedades estáveis por milênios agora são ridicularizados. A verdade absoluta é rejeitada em favor de verdades relativas e individuais. Cada pessoa cria sua própria moral, sua própria ética, seus próprios padrões. A honestidade, a fidelidade, a integridade, valores que antes eram universalmente admirados, agora são frequentemente vistos como ingenuidade ou fraqueza. Por outro lado, a esperteza, mesmo que desonesta, a autoafirmação agressiva e o sucesso a qualquer custo são celebrados. Jesus Cristo, o maior mestre que já existiu, previu essa confusão moral. Em Mateus, capítulo 24, versículo 12, ele disse: "E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." A palavra iniquidade refere-se à ilegalidade moral, à ausência de padrões éticos. Quando a iniquidade se multiplica, quando não há mais referências claras de certo e errado, algo terrível acontece: o amor esfria. As pessoas tornam-se mais frias, mais calculistas, mais egoístas. Podemos ver isso acontecendo ao nosso redor. A compaixão parece estar em declínio. A solidariedade genuína torna-se rara. As pessoas passam por necessitados nas ruas sem um segundo olhar. Tragédias que antes mobilizariam nações inteiras agora são rapidamente esquecidas no ciclo incessante de notícias. O aumento da ansiedade e do medo, uma mudança que afeta praticamente todos nós, é o aumento dramático da ansiedade, do estresse e dos transtornos mentais. Nunca tivemos tanta informação sobre saúde mental, tanta tecnologia à nossa disposição, tanto conforto material, e ainda assim, nunca fomos tão ansiosos. Jesus falou sobre isso também. Em Lucas, capítulo 21, versículos 25 e 26, ele descreveu: "E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e, na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror, pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo." A palavra perplexidade é fascinante. Significa estar confuso, sem saber qual direção tomar. Nunca tivemos tantas opções, tantos caminhos, tanta liberdade de escolha, e paradoxalmente isso nos deixa paralisados. A abundância de possibilidades gera paralisia decisória. Jesus diz que os homens desfalecerão de terror, não necessariamente pelo que está acontecendo, mas pela expectação das coisas que sobrevirão. É a ansiedade sobre o futuro que nos consome.
Preocupamo-nos com mudanças climáticas, instabilidade econômica, conflitos globais, pandemias, colapsos tecnológicos. O futuro parece ameaçador de formas que gerações anteriores não imaginavam. A Organização Mundial da Saúde tem reportado aumentos alarmantes em casos de depressão, ansiedade e outros transtornos mentais globalmente. Estamos vivendo a era mais conectada da história, mas também a mais solitária. Temos mais amigos virtuais do que nunca, mas menos conexões genuínas. A busca por respostas nos lugares errados. Diante de todas essas mudanças e desafios, as pessoas naturalmente buscam respostas, conforto e direção. No entanto, muitas vezes essas respostas são procuradas nos lugares errados. Paulo, ainda em sua carta a Timóteo, menciona que nos últimos dias as pessoas seriam mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O entretenimento tornou-se a religião moderna. As pessoas dedicam mais tempo a séries, jogos, redes sociais e outras formas de entretenimento do que jamais dedicariam à busca espiritual ou ao desenvolvimento pessoal profundo. Não há nada errado com o entretenimento em si, mas quando ele se torna o centro da vida, quando é usado como fuga constante da realidade, quando substitui relacionamentos significativos e crescimento pessoal, torna-se problemático. A espiritualidade superficial também é característica de nosso tempo. Paulo menciona pessoas tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Há muita religiosidade, mas pouca transformação real. As pessoas querem os benefícios da fé sem o compromisso, a comunidade sem a responsabilidade, a esperança sem a obediência. A esperança em meio às mudanças até aqui, pode parecer que estamos pintando um quadro sombrio e sem esperança. Mas há uma razão pela qual a Bíblia nos alerta sobre essas mudanças, e não é para nos deixar desesperados. É para nos preparar e nos dar esperança. Quando Jesus falou sobre todos esses sinais e mudanças, ele não terminou com uma mensagem de desespero. Em Lucas, capítulo 21, versículos 28, depois de descrever tempos difíceis, ele disse algo maravilhoso: "Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima." Enquanto o mundo olha ao redor com preocupação, nós somos chamados a olhar para cima com esperança. As mudanças que observamos não são o fim da história. Para aqueles que confiam em Deus, elas são indicações de que sua promessa de redenção está se aproximando. O apóstolo Pedro nos lembra em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. As mudanças que vemos, os desafios que enfrentamos, tudo isso existe dentro do contexto da paciência de Deus. Ele está dando à humanidade tempo para se voltar para Ele, para encontrar o caminho verdadeiro. Como devemos viver em um mundo que mudou? Compreender as mudanças é importante, mas a questão crucial é: como devemos viver diante delas? Como podemos não apenas sobreviver, mas prosperar espiritualmente em meio a todas essas transformações? Primeiro, precisamos estar fundamentados na Palavra de Deus. Jesus contou uma parábola em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, sobre dois construtores. Um construiu sua casa sobre a rocha, outro sobre a areia. Quando vieram as tempestades, a casa sobre a rocha permaneceu firme, enquanto a casa sobre a areia desabou. A rocha representa a palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus. Quando nossa vida está construída sobre esses fundamentos sólidos, as mudanças e tempestades do mundo não podem nos destruir. Podemos balançar, mas não caímos. Isso significa que precisamos investir tempo regularmente na leitura e meditação das Escrituras. Não como um ritual religioso vazio, mas como uma fonte de sabedoria, direção e força. A Bíblia não é apenas um livro antigo, é a palavra viva de Deus que permanece relevante em qualquer época, incluindo a nossa. Segundo, precisamos cultivar uma vida de oração genuína. Paulo nos instrui em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Em um mundo cheio de ansiedade, a oração é nosso antídoto. Não estamos falando de fórmulas mágicas ou mantras repetitivos, mas de conversa genuína com Deus. Compartilhar nossos medos, nossas preocupações, nossas alegrias e nossas gratidões com aquele que nos criou e nos conhece perfeitamente. A promessa é que a paz de Deus, que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão, guardará nossos corações. Em meio ao caos externo, podemos ter paz interior. Não porque ignoramos os problemas, mas porque confiamos em quem é maior que todos eles. Terceiro, precisamos valorizar e investir em relacionamentos genuínos. O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, nos orienta, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A comunidade cristã autêntica nunca foi tão importante quanto agora. Em um mundo de conexões superficiais, precisamos de relacionamentos profundos. Pessoas com quem podemos ser vulneráveis, que nos conhecem verdadeiramente, que nos apoiam nos momentos difíceis e celebram conosco nos momentos bons. Congregar não é apenas frequentar um templo uma vez por semana. É fazer parte de uma família espiritual, onde há compromisso mútuo, cuidado genuíno e crescimento conjunto. Quarto, devemos ser sal e luz no mundo. Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16, Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Em um mundo que mudou tanto, nossa responsabilidade não é nos isolarmos em guetos religiosos, mas sermos presença transformadora onde estivermos. O sal preserva e dá sabor, a luz dissipa as trevas. Somos chamados a influenciar positivamente nossa família, nosso trabalho, nossa comunidade. Isso acontece não através de discursos agressivos ou julgamentos arrogantes, mas através de vidas transformadas que demonstram o amor, a integridade, a compaixão e a esperança que vem de Cristo. Quinto, precisamos cultivar sabedoria para discernir os tempos. Jesus repreendeu os líderes religiosos de seus dias em Mateus, capítulo 16, versículos 2 e 3, dizendo: Sabeis discernir a face do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Precisamos ser observadores atentos, não paranoicos ou conspiracionistas, mas pessoas que entendem o que está acontecendo ao redor e respondem com sabedoria. Isso requer que equilibremos estar informados sobre o mundo sem sermos consumidos pelas notícias, que sejamos relevantes culturalmente sem sermos conformados aos padrões mundanos. Mantendo a perspectiva eterna, uma das chaves para viver bem em um mundo que mudou é manter sempre uma perspectiva eterna. Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Todas as mudanças que observamos, por mais dramáticas que sejam, são temporais. Este mundo, com todos os seus sistemas, valores e estruturas, está passando. Mas as realidades espirituais são eternas. Isso não significa que devemos ser indiferentes aos problemas do mundo ou negligentes em nossas responsabilidades terrenas. Significa que mantemos tudo em perspectiva. Investimos em coisas que têm valor eterno, relacionamentos, caráter, amor, fé, esperança. O apóstolo João nos lembra em sua primeira carta, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando compreendemos que o mundo e seus sistemas são temporários, deixamos de ser escravizados por eles. Não precisamos desesperadamente do último modelo de smartphone, da aprovação nas redes sociais, ou da validação que o mundo oferece. Somos livres para viver com propósito maior.
A mensagem de esperança final, todas essas mudanças que observamos no mundo, todos esses alertas que a Bíblia nos deu, apontam para uma verdade fundamental: a história humana está caminhando para um clímax. Não estamos andando em círculos sem direção. Há um destino, um propósito, um plano divino se desenrolando. O livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4, nos dá um vislumbre do final desta história. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Este é o destino final para aqueles que confiam em Deus: um mundo restaurado, relacionamentos perfeitos, ausência de dor e sofrimento, presença constante de Deus. Todas as mudanças difíceis, todas as perdas, todas as lutas que enfrentamos agora são temporárias. Jesus Cristo veio a este mundo pela primeira vez como um bebê em Belém, viveu entre nós, morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados e ressuscitou para nos dar esperança. Ele prometeu que voltaria para buscar aqueles que o amam e estabelecer seu reino eterno. Em João, capítulo 14, versículos 1 a 3, Jesus confortou seus discípulos com estas palavras: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Esta é nossa esperança suprema. Não é escapismo ou negação da realidade, é a convicção fundamentada na palavra de Deus de que o melhor ainda está por vir. Respondendo ao chamado então, sim, algo mudou no mundo. Muitas coisas mudaram, na verdade. E a Bíblia já havia alertado sobre isso. Mas esses alertas não foram dados para nos aterrorizar, e sim para nos preparar. Para nos acordar da complacência espiritual. Para nos motivar a viver com propósito e urgência. Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, versículos 11 e 12, faz uma pergunta penetrante: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato, e piedade, aguardando, e apressando-vos para a vinda do dia de Deus? Que tipo de pessoas devemos ser? Esta é a pergunta que cada um de nós precisa responder pessoalmente. O conhecimento sobre as mudanças do mundo e sobre as profecias bíblicas só tem valor se nos leva à transformação pessoal. Talvez você esteja lendo isto e reconheça que sua vida não está fundamentada na rocha sólida da palavra de Deus. Talvez você esteja sendo levado pelas correntes das mudanças mundanas, sentindo-se ansioso, sem direção, sem paz. A boa notícia é que nunca é tarde para mudar de rumo. Deus está sempre pronto para receber aqueles que se voltam para Ele com sinceridade. Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, nos diz: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A salvação não é um processo complicado reservado para pessoas especiais. É um presente gratuito de Deus para todos os que creem. Quando reconhecemos que Jesus é o Senhor, que Ele morreu e ressuscitou por nós, e entregamos nossa vida a Ele, somos salvos. Começamos uma nova vida, com novos propósitos, nova esperança e nova identidade. Se você já é um seguidor de Cristo, este é um momento para renovar seu compromisso. Para avaliar honestamente se sua vida reflete os valores do reino de Deus ou se você tem sido conformado aos padrões deste mundo que está mudando. Paulo nos exorta em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oferecer nossa vida como sacrifício vivo significa viver cada dia de forma intencional para a glória de Deus.
Não nos conformarmos com o mundo significa resistir à pressão de adotar valores e comportamentos contrários aos ensinamentos de Cristo. Transformar nossa mente significa permitir que a palavra de Deus renove nosso modo de pensar, nossas prioridades, nossa visão de mundo. Vivendo com propósito e esperança. As mudanças no mundo continuarão. A tecnologia avançará ainda mais. Os valores da sociedade continuarão sendo desafiados. As estruturas familiares e sociais passarão por mais transformações. A ansiedade e a incerteza podem até aumentar. Mas nada disso precisa nos desestabilizar quando estamos firmados em Cristo. Podemos viver com confiança, não em nossas próprias forças ou na estabilidade do mundo, mas na fidelidade imutável de Deus. Hebreus, capítulo 13, versículo 8, nos lembra: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Em um mundo de mudanças constantes, temos um ponto fixo, um fundamento que nunca muda. Jesus Cristo permanece o mesmo. Seu amor, seu poder, sua fidelidade, suas promessas. Enquanto o conhecimento do mundo se multiplica, podemos crescer no conhecimento de Deus. Enquanto relacionamentos superficiais dominam, podemos cultivar relacionamento profundo com nosso Criador. Enquanto valores são invertidos, podemos nos manter firmes nos princípios eternos da Palavra de Deus. Enquanto a ansiedade aumenta, podemos experimentar a paz que excede todo entendimento. Nossa missão não é apenas sobreviver até que Cristo volte, mas viver plenamente, amar generosamente, servir fielmente e testemunhar corajosamente. Somos chamados a fazer diferença no mundo, a ser agentes de esperança e transformação. Mateus, capítulo 5, versículo 14, registra Jesus dizendo: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não importa quão escuras as trevas ao nosso redor pareçam, uma luz sempre brilha. E nós somos essa luz quando refletimos o caráter de Cristo em nossas vidas. Conclusão: o alerta que traz esperança. Sim, algo mudou no mundo. Muitas coisas mudaram. E a Bíblia havia alertado sobre isso, não para nos assustar, mas para nos encorajar. Para nos lembrar de que Deus está no controle, que Ele conhece o fim desde o princípio, que Sua palavra é confiável e que Suas promessas são certas. Os alertas bíblicos sobre os últimos dias não são profecias de condenação, mas convites à salvação. Cada sinal, cada mudança, cada cumprimento de profecia é um lembrete de que o tempo é precioso e que a decisão mais importante que podemos tomar é onde investiremos nossa eternidade. 1 João, capítulo 5, versículos 11 e 12, declara: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida eterna não é apenas sobre duração, mas sobre qualidade. É uma vida conectada com Deus, que começa agora e se estende pela eternidade. É viver com propósito, paz e esperança independentemente das circunstâncias externas. Enquanto observamos as mudanças ao nosso redor, lembremo-nos de que somos peregrinos neste mundo, viajantes a caminho de nosso verdadeiro lar. Não precisamos temer as transformações temporais porque nossa esperança está fundamentada em realidades eternas. Que possamos viver sabiamente nestes dias, com os olhos abertos para os sinais dos tempos, mas com o coração fixo em Cristo. Que possamos ser faróis de esperança em meio à confusão, vozes de verdade em meio ao relativismo, exemplos de amor em meio à frieza crescente. E que, quando olharmos para trás em nossas vidas, possamos dizer como Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, Combate o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O mundo mudou, mas nossa esperança permanece inabalável. Cristo vem, e essa é a melhor notícia de todas.